Agora a gente vai ver alguns exemplos práticos da soma dos n primeiros termos da PG, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês entenderem bem isso aqui. Então, ó, o primeiro falava assim: calcule a soma dos termos da PG 5, 15, 45, tarará, até o 3.645, né? Então, a gente sabe que é uma PG finita, só que a gente não conhece alguns termos dela, né? Mas a gente sabe que é uma PG finita. Então, com isso a gente já tira algumas informações. A gente tem que o A1 vale 5, né? Que o A1 é o primeiro elemento, o primeiro termo vale 5. A gente pode calcular a razão, né? Fazendo o A2 dividido pelo A1, o A2 15 e o A1 5. 15 dividido por 5, 3. E ainda a gente tem o AN, que é o último termo, que vale 3.645, tá? Aí a gente vai aplicar a fórmula. Só que vai ter um pequeno porém nesta fórmula. Se você ver aqui, ó, ela diz que a soma dos n termos da PG é igual ao primeiro termo multiplicado por 1 menos a razão elevada à quantidade de termos da PG, né? Dividido por 1 menos a razão. Só que aqui nessa fórmula a gente não conhece a quantidade de termos que essa PG tem, né? Ó, e aí, o que a gente faz? Porque ali a gente conhece só 4 termos. Só que a gente não sabe quantos termos exatamente tem esta PG. E ele está pedindo a soma. Só que aqui esse N significa quantidade de termos. E a gente não sabe. Então a gente vai ter que descobrir uma outra fórmula para a gente poder usar nesses tipos de exercícios. Quando a gente não conhecer a quantidade de termos, a gente não vai poder usar essa fórmula, porque ela a gente não vai conseguir encontrar. Se a gente substituir os valores aqui que a gente tem, o A1, a razão e o AN, vai ficar faltando esse N aqui, e não vai ter como descobrir ele, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Da aula anterior, a gente tinha do vídeo anterior, né, quando eu fiz do vídeo da soma dos n primeiros termos de uma PG, eu fiz a demonstração da fórmula e lá eu chamei duas equações, né? A gente achou duas equações. Eu chamei uma equação de primeira, uma equação de segunda. Se você não viu o vídeo anterior que eu postei, que se chama a soma dos n primeiros termos de uma PG, assista, porque senão você não vai entender nada disso aqui. Aí eu chamei esta equação aqui, ó, de primeira, essa equação aqui de baixo de primeira, e chamei a equação que está aqui em cima de segunda. E lá a gente fez a primeira menos a segunda. Aqui a gente vai fazer ao contrário. Essa equação aqui é a segunda, né? Ó, essa de cima aqui é a segunda. Então eu vou fazer a segunda menos a primeira, tá? Lá no vídeo eu chamei essa primeira equação aqui de segunda equação e essa daqui de primeira. E aí agora aqui a gente vai calcular justamente isso, ó. A gente vai fazer a segunda menos a primeira equação, tá? Se você ver o vídeo anterior, você vai entender esse negócio aí de primeira equação e segunda equação. E aí vamos fazer, ó. Aqui vai ficar Sn vezes a razão menos o Sn, né? Ó, Sn vezes a razão menos o Sn. Aí, de novo, aqui, ó, eu vou conseguir cancelar tudo. Vou deixar o A1 quietinho. Eu vou conseguir cancelar o A2, o A3, o A4, o AN menos 2, o AN menos 1. Vou conseguir cancelar o AN e vai me sobrar AN vezes a razão. E ainda vai me sobrar o A1. Então, vai ficar AN vezes a razão, né? O de cima primeiro, que eu estou fazendo o segundo, menos o primeiro. Então, vai ficar AN vezes a razão, menos o A1 que sobrou aqui. Aí, teve uma coisa importante, que teve umas pessoas que me perguntaram por que sumiu o A1 dali, né? Sumiu o A1 dali porque eu multipliquei pela razão. Quando eu multipliquei todos os termos pela razão, o A1 eu obtenho fazendo o A1 vezes a razão. Não é? Eu obtenho o primeiro termo assim. Então, ele some justamente por causa disso. Porque na hora que eu multipliquei todos eles pela razão,
ele some, certo? Então por isso não aparece o A1 nessa equação daqui de cima. Começa do A2, vai A2, A3, A4, tarará, certo? E aí eu vou obter isso aqui, Sn vezes a razão menos o Sn igual ao An vezes a razão menos o A1. Aí eu vou colocar aqui, ó, de novo, esse Sn em evidência, aí vai ficar, colocar em evidência é a mesma coisa que dividir, né? Então vai ficar Sn vezes a razão dividido por Sn, que sobra só a razão, que eu expliquei o porquê na outra aula, né, daquela simplificação. Sn vezes razão dividido pela razão, quer dizer, dividido por Sn, eu cancelo os Sns e sobra só a razão. E aqui, Sn dividido por Sn, 1. Então fica razão menos 1. E esse lado aqui eu copiei. Tá? Ó, esse lado aqui não tem como eu colocar nada em evidência, como dá para me colocar no outro vídeo, né? Que chega nesta fórmula aqui, eu consigo colocar em evidência. Já aqui eu não consigo. Então eu só vou passar agora esse razão menos 1 dividindo, né? O razão menos 1 está multiplicando o Sn, passa dividindo. Então fica a parte de cima, que é An vezes a razão menos o A1 dividido pela razão menos 1. E aí, de novo, para todo Q diferente de 1. Esse Q aqui não pode ser 1, porque senão zera aqui o denominador. E aí vai dar alguma coisa sobre zero. Isso não existe, tá? Então, se você observar, nessa nova fórmula aqui, ó, não tem nada elevado a n. Eu tenho todos os termos dessa fórmula, eu conheço. Eu conheço a n, conheço a razão e conheço o A1. É justamente os três termos que a gente identificou aqui em cima, né? Ó, o A1, a gente identificou o A1, identificamos a razão e ainda identificamos o AN, né? E é justamente os termos que a gente encontrou aqui. Então, vai ter exercício que você vai ter que usar esta fórmula e vai ter exercício que você vai ter que usar esta. As duas determinam a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, certo? Então, já vou engatar aqui e vou resolver o exercício. A gente já achou o A1, né, ó, que é o primeiro termo que vale 5. Calculamos a razão, que deu 3. E o AN, que é o último termo, que é 3.645. Aí é só eu substituir aqui na minha fórmula, ó. O AN, 3.645. A razão, que é 3. E o A1, que é 5. E aí isso daqui multiplica, né? 3.645 vezes 3, que dá 10.935. Copiei o menos 5. 3 menos 1 aqui deu 2. E aí fazendo 10.395 menos 2, quer dizer, menos 5, desculpa, dá 10.930. Dividido por 2, né? Ó, copiei o dividido por 2. 10.930 dividido por 2 dá 5.465. Então essa é a soma dos termos desta PG ali, ok? Deu para entender isso aqui, gente? Depois bota aí se vocês conseguirem entender bem essa segunda fórmula aqui, tá? A gente obtém ela fazendo ao contrário do que a gente fez para obter a outra. Para obter a outra, a gente fez a primeira equação, né, que é essa daqui de baixo, menos a segunda. Agora, para obter essa, eu fiz ao contrário. Eu fiz a segunda menos o primeiro, ok? Ótimo. Então, ó, outro exercício aqui, ele falava assim, ó, vamos ler. Em uma PG de 5 termos, a razão é 1, Q igual a 1. E a soma de seus termos é 175. Escreva os termos desta progressão geométrica. Então, é simples. Primeiro, eu escrevi aqui, ó, S5. S5 para simbolizar que é a soma dos 5 primeiros termos da PG. Então, eu calculei. Eu peguei aqui o primeiro termo, que é A1. O segundo termo, eu fiz tudo em função do A1, tá? O primeiro termo é A1, o segundo termo é A1 vezes a razão, o terceiro termo é A1 vezes a razão ao quadrado, o quarto termo é A1 vezes a razão ao cubo e o quinto termo é A1 vezes a razão à quarta. Lembra que a gente já viu isso em aulas anteriores? Se você não assistiu, assista. Né? Eu falei que a gente pode escrever o A2, todos os termos de uma PG, em função sempre do A1. Então eu posso escrever aqui o A2 como sendo o A1 vezes a razão
e o expoente da razão aqui é sempre 1 a menos do que o índice. Então, o A3 é A1 vezes a razão elevado ao quadrado, e aqui está ao quadrado 1 a menos do que o índice. E acontece isso em todos. Aí, o enunciado do exercício deu que a razão vale 1. Ó, a razão vale 1, então eu substituo, né? Eu tenho razão aqui, razão ao quadrado, razão ao cubo, razão à quarta. Só substituo. Copiei lá a soma dos 5 primeiros termos é 175, que o exercício deu, né? Ó, 175. O A1 mais A1 vezes 1, que é a razão, A1 vezes a razão ao quadrado, que é 1 ao quadrado, A1 vezes a razão ao cubo, que é 1 ao cubo, e A1 vezes a razão à quarta, que é 1 à quarta. Tudo isso daqui vai dar 1, então vai ficar A1 mais A1 vezes 1, A1 vezes 1, A1 vezes 1, que dá o próprio A1 em tudo. E aí aqui ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 parcelas de A1. Então vai ficar 175 igual a 5 vezes o A1. E aí depois esse 5 que está multiplicando o A1, eu vou passar ele dividindo, vai ficar 175 dividido por 5, que dá 35. Portanto, o meu primeiro termo da minha PG é 35. Só que aí ele fala que tem razão 1. Por a razão ser 1, a PG ela tem todos os seus termos iguais, né? Os 5 termos dela é 35. Porque a razão tem que dar 1. E aí, como é que calcula a razão da PG? Fazendo um termo dividido pelo antecessor. 35 dividido por 35, 1. 35 por 35, 1. 35 por 35, 1. 35 por 35, 1. Tá? Então, pela razão aqui, ó, que o exercício diz que a razão é 1, então todos os termos dela é igual. Então, eu descobri o A1 e eu faço para mim descobrir os outros termos, é só eu pegar o A1 e multiplicar pela razão. Então, 35 vezes 1, 35, 35 vezes 1, 35, 35 vezes 1, 35, 35 vezes 1, 35. Ok? Então, tá aí algumas coisas que a gente pode trabalhar com a progressão geométrica. É importante, deixa eu falar um negócio importante para vocês. É importante nessas demonstrações vocês fazerem. Pega aí, ó, copia isso aqui, faz aí no seu caderno você. Subtrai aí as coisas, os termos semelhantes, tudo. Volta, olha o vídeo de novo, olha com detalhe, vai, sente a coisa. Tenta sentir as contas, sentir as coisas, que fica mais fácil você conseguir entender. Porque essas sopas de letrinha, às vezes é um pouco complicado mesmo o pessoal entender. Mas faça aí no seu caderno, que praticando se aprende.